Então, bora lá. Jean, você vai abrir? Que eu abra? Pode abrir. Então, tá bom. Gente, então, oficialmente a gente vai gravar. Bem-vindo, boa noite, todo mundo, no 11º encontro do EPA, um encontro de práticas de autoliderança. Para quem está aqui, boa noite. Para quem também vai ver depois gravados. E esse tema a gente fez em ressonância com março, onde a gente discute bastante o dia 8, o papel da mulher. E a gente quis ampliar, para além do gênero, também a questão como um princípio, uma força que atua, em tudo que a gente faz, chama o impacto do feminino. Essa força é uma força feminina, negado nas organizações. Também trouxemos um recorte do ambiente organizacional, onde predominantemente é muito. eh, a gente vai entender no detalhe um pouquinho como ele é mais masculino, e que o planeta, as pessoas, a nossa saúde, urge que a gente inclua esse feminino no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Então, sejam todos bem-vindos. E bora lá. Vou passar já. Então, um pouquinho, a Pri já é de casa também, a Lê também, mas vou falar um pouquinho da Adriana. Tenho certeza que ela falou, vou dar um repiteco aqui, porque tem a galera que não tá. E às vezes é o primeiro que a pessoa vai assistir, sobre a Catres. A Catres é um feliz encontro entre eu, a Janaína e a Laís, numa formação, num caminho bem profundo de autoconhecimento, onde a gente vai para dentro, confronta tudo de lindo e tudo de nem tão lindo assim em nós. E aprendemos muito sobre a gente. É, é um caminho de autoconhecimento, e neste caminho ele causou uma transformação profunda em todas nós. E a partir dessa transformação, a gente identificou que a gente poderia colaborar de novo, porque todas vieram do corporativo, e a gente falou, poxa, se a gente pudesse voltar e agora de um outro lugar e colaborar dessa forma, levando possibilidades de lindas transformações, né? A gente poderia fazer, deixar um impacto positivo no mundo, né? E essa ideia, eu acho que todo mundo, que é deixar esse planeta um pouquinho melhor do que a gente entrou nele. Então, é por isso que nasceu a Catris, com o objetivo de trabalhar, espiritualidade corporativa, que a gente chama de inteligência espiritual, autoconhecimento, a gente pode dar N outros nomes, é, autoliderança, a gente pode dar vários nomes, mas trabalha com espiritualidade corporativa, com aumento de expansão de consciência dentro das organizações, e organizações feitas por pessoas, então começa tudo na gente, em cada um de nós, por isso que a gente faz da autoliderança, tudo começa comigo, como eu lidero a minha vida. Essa é a intenção do EPA, é poder contribuir para esse trabalho. Então, toda última quinta-feira do mês a gente faz esse encontro gratuito. Então, peço que divulguem se gostar, que guardem e usem num lugar bom de fazer coisas boas no mundo, de fazer transformações, porque aqui, quem quiser, vai ter 1000 insights. E daqui, a ideia é que ninguém que chegue, seja na gravação, seja aqui, saia o mesmo no final desse encontro. Então, bora lá. A autoliderança, ela tem 5 pilares. O encontro 1 do EPA, a gente fala um pouquinho de cada um desses pilares, com mais detalhes, não vou entrar neles agora, mas todo o tema que a gente traz, a gente vai linkar com algum desses pilares da autoliderança. E a gente identificou, né, a gente vai sentindo nós, quando a gente trabalha o tema, nós trabalhamos o tema dentro de nós, e aí, a partir desse lugar é que a gente vai definindo nesses pilares onde fica mais adequado esse tema, e esse tema a gente adequou ele na imparcialidade, porque nós temos a tendência na nossa sociedade de achar que a força masculina, que a gente vai explicar certinho o que ela é melhor que a força feminina. Então a gente vai ter que desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu para construir um novo, de um novo lugar. E para isso, ser imparcial. Procurar ser imparcial, né? Nós não somos, é muito difícil ser imparcial. Parece uma coisa simples, não é, porque tem muitos viéses inconscientes. Mas a ideia é a gente ir encontrando esses viéses, trazendo para a consciência e poder trabalhar para a gente poder um dia estar num lugar de imparcialidade. Então foi aí que a gente deu uma encaixadinha no impacto do feminino negado nas organizações.
Bem, E lá vamos ah, nós. Então, como o calma, encontro é de um práticas, minutinho. vai fazer o É, centramento já? vou fazer o centramento antes, Tá gente. bom. Acho melhor. Vamos lá, Acho que para vale a pena chegar, falar um chega. pouquinho rapidinho da Catres. Nós trabalhamos a partir do conteúdo interno que todos nós temos. Somos ricos, tem um universo dentro de nós interno cheio de coisas. Então, todo o trabalho da Catres é trazer de dentro para fora. E a partir do que vem, a gente trazer e criar aí uma sinergia, a gente transformar em algo novo. Então, a nossa especialista aí, todas nós somos, mas um pouquinho a Jana, que geralmente que vai, toma a Especialista em dianteira desse centramento. lugar. Especialista em centramento. A gente vai fazer um que a gente está alinhado e centrado em nós, que é super importante. Bora lá. Na verdade, é só para a gente poder dar uma desligada do que está fora e que está ainda dentro aqui, né? Que está fazendo parte do encontro. Então, vamos dar uma fechada nos olhos, buscar aí uma posição confortável, mas que você fique com a coluna ereta na cadeira. Para chegar, a Lê tinha falado: ai, calma, tô chegando. Então, vamos chegar, agora é chegar mesmo. Trazendo consciência aí para o corpo que está sentadinho nessa cadeira, nesse sofá, nessa poltrona, não importa onde. Vamos levando gradativamente a atenção para a respiração, só percebendo como ela tá e fechando todas as janelinhas, os pop-ups mentais que porventura vão aparecendo aí na sua mente enquanto você ouve a minha voz. Vai se imaginando colocando o mouse no xizinho de cada um deles, para poder se fazer presente aqui e agora. Busque nesse momento se conectar com o motivo pelo qual você aceitou o convite de fazer parte desse encontro. Veja se você tem agora uma intenção para esse encontro e escreva ela em sua mente. Se ela vier em formato de pergunta, escreva essa pergunta nesse mural mental, escolha como é o seu mural mental, escreva essa intenção em forma de pergunta ou de um pedido. Vá voltando a atenção para a sua respiração e vá voltando para cá, cada uma no seu tempo. Hum. Olá, se puder falar da gravação, esqueci. Só para avisar que a gente está gravando, mas na parte das partilhas, quando vocês quiserem partilhar alguma coisa, a gente pausa a gravação, ou se falar alguma coisa enquanto está gravando, a gente pode tirar depois. Mas a ideia é que a gente deixe na nossa playlist do EPA para que as pessoas possam assistir gravado também. É, gente, para a gente criar um espaço aqui onde vocês se sintam seguros para partilhar mesmo, porque faz parte, né? O aprendizado depende também dessa interação, dessa troca. Bem, agora a gente vai para a prática mesmo, porque o encontro é uma prática. A ideia é a gente fazer uns exercícios. Todo mundo tem caneta e papel? Peraí, gente. Tava na página errada. Eu tava vendo que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não era essa a primeira. Tá bom, agora foi.
Não. Pri, você tem aí papel, caneta? Tenho. Então tá bom. Então, quando a gente fala, ainda mesmo, talvez sem o conceito, ou só com o conceito que a gente já tem, quando a gente fala em princípio masculino, o que vem na sua mente? Deixa vir e vai escrevendo. Escreve algumas coisas. A ideia é que seja rapidinho mesmo. Vamos para o próximo. Quando falamos em princípio feminino, que vem sem filtro, vai escrevendo livre mesmo, escrita livre, escrita criativa. Sem julgamento. Você não vai ser obrigada a partilhar com a gente a sua resposta. Então, pode guardar ela para você, mas do jeito que ela vem. Gente, vamos seguir então. Agora, a gente vai passar uma lista no próximo slide, e então escolha cinco aspectos que você mais valoriza no seu dia a dia profissional. Tem um listão aqui para vocês darem uma olhada. Se as pessoas quiserem incluir alguma coisa que não está na lista, mas que valoriza no profissional. Ótimo lá. Porque vai que tem alguma coisa que você valoriza muito e não está aqui, né? Sim. Prontinho? Já Ale, estão com o Bri, top Pri, 5 aí, top 5 na mão. top 5, bora lá. Agora,
é uma parte, guarda aí, guardadinho, que a gente vai voltar nessa listinha. Mas a ideia agora a gente entra com o conteúdo. A gente faz uma prática, entra com o conteúdo um pouquinho, para a gente expandir mesmo o nosso conhecimento, ampliar. Tá livre para vocês colaborarem, tá? Adriana, Alessandra, Priscila, podem perguntar, podem colocar no chat, podem acrescentar aqui, fiquem à vontade. A ideia, né, é que a gente traz algo, mas que a gente possa construir também algo que vem a partir do encontro. Então, tudo que existe, ele é tudo que existe, seja um bebê, seja uma cadeira, seja um projeto, seja uma nova expansão, vou abrir uma filial da minha matriz, vou contratar uma pessoa, seja o que for, tudo que existe, ele vai nascer de uma relação entre duas forças em princípios. Tem vários nomes, que é o princípio masculino, mas também é conhecido como princípio ativador, como Yang, né? Tá na literatura oriental, e um estado do fazer. Mas tem outro, muito outros nomes também. E aí a gente tem o princípio feminino, que é um princípio, enquanto o masculino ele é um ativador, o feminino é um receptor. É um estado yin e é um estado de ser e fazer. Então essas forças vão se relacionando para criar tudo o que existe. Ela existe dentro de nós, fora de nós, ela permeia tudo, toda a criação. Então, se a gente vai pegar uma planta como ela nasce na natureza, que a princípio a gente não precisa nem estar envolvido, se a gente for olhar o processo dela, a semente chegando no solo, vamos deixar a própria natureza tomando conta. Então, as duas forças atuando. Então, eu tenho a semente, tenho o solo, e depois tem essa planta que vai crescer e brotar. Então, a gente tem essa semente que fica dentro do solo guardadinho no feminino em algum momento, e depois ela é ativada, e a gente tem dentro da semente já uma grande árvore, e que depois vai dar fruto, vai dar sombra, tudo que existe na natureza, nós somos a natureza, mas a gente às vezes se percebe fora da natureza, também faz parte desses dois princípios. E na natureza, geralmente a gente, quando não está com a ação humana, da mente humana especificamente, geralmente é uma relação saudável, harmoniosa. Quando a gente entra na nossa mente, essas forças se distorcem. Então, a gente faz a coisa ficar meio desarmoniosa. E aí a gente vai olhar quando elas estão saudáveis, como a gente vê essa força saudável, e como a gente vê também ela não saudável, ela é distorcida. O masculino saudável, ele é uma força impulsionadora. Imagina uma pessoa um empreendedor. Eu vou abrir uma empresa. É uma força ativadora. Está pensando no progresso, no futuro, em crescer, em aprender, de repente contratar uma pessoa, colaborar com o mundo. Essa força, esse ímpeto é masculino. E aí ele direciona todas as ações para isso. Então, toda essa força masculina. Tem um ímpeto construtor. Vou fazer uma cadeira. Também. Muitas vezes consciente, vou fazer um bebê. Também. Tem jeito, tem hora que a gente quer fazer neném de forma consciente, né? Tem hora que a gente faz de forma inconsciente o bebê. Vou fazer acontecer. Então, esse projeto daqui que é meu, vou fazer, vou procurar os recursos. Então, ela é uma força que afeta, ela afeta o ambiente, ela afeta outra pessoa, tem um impacto sobre o outro. E ele geralmente é um movimento, geralmente não, é um movimento para fora de si, vai de encontro ao outro. Isso no estado saudável. Lá e Jana, colaborem se vocês quiserem à vontade, tá? Por favor, todas, na verdade, estão convidadas aí para colaborar. No distorcido, todos nós também conhecemos quando está harmonioso, também conhecemos quando está distorcido. Fica agressivo, então é uma força agressiva. Então vamos, eu vou bater essa meta, doa quem doer, então vai trabalhar até meia-noite. Então a gente vê que essa força vira uma agressividade, uma hostilidade, uma impulsividade. Então eu não paro, eu não tenho uma pausa, um repouso para ver se aquela é a ação mais certa, mais apropriada, com os recursos mais certos, onde eu vou otimizar a energia, a gente só vai.
Já ouviu falar em trator? Vou querer um trator. Eu trabalhei 23 anos na área de vendas, então isso aqui para mim é muito a linguagem assim de vendas, né? Infelizmente. É uma impaciência, uma impetuosidade, tem mais um monte de coisa que a gente vai falar aí também. E aí o feminino? Então, o feminino, ele é um outro estado, uma outra força, um outro princípio, que é esse movimento da introspecção, esse movimento que a Jana puxou agora. Vamos para quantas vezes a gente para no dia e fala, deixa eu dar uma olhada como que eu tô respirando, como está meu corpo, como que o dia está, o que que o dia está querendo me dizer aqui nesse momento? O que que meu corpo quer? Quantas vezes a gente para e percebe se o corpo quer fazer xixi, ou a gente faz xixi na correria? Então, um exemplo, né? Água, tomar água. Tem gente que tem que ter um aplicativo, tomar água. Eu sou uma das pessoas, só não tenho um aplicativo, esse é o problema. Que a gente não se percebe, a gente não faz esse movimento, né? Na nossa cultura no geral. Não, gente, aqui não é geral, tem pessoas mais harmoniosas, menos harmoniosas em relação a isso, mas a gente está numa cultura ocidental, então estou pegando a média, tá? Se eu falasse, não, eu faço, tudo certo. Realmente, tem dias que eu também faço, tem dias que não. Mas a média da população a gente não faz. E aí, se a gente pegar nos recortes, trabalhando, e a gente aqui trabalhando nas organizações mais tradicionais, muito menos ainda. Ah, se eu pensei em fazer uma linha nova de produto. Eu paro, eu vejo o que isso quer dizer. Faz sentido? Não faz sentido? Hoje a gente já sai fazendo, não, já chama fulano, chama o gerente, vem aqui, vamos conversar. Geral, pelo menos, para mim é muito comum isso no ambiente organizacional. Então a gente tem que ter esse momento de introspecção, é uma força que te chama para dentro, prudência, reflexão, paciência, assimilação. Então eu vou, faço a leitura do mundo e venho para dentro. O que que a vida quer dizer de mim? Poxa, estou com um problema aqui. Seja em qualquer área, gente, estou falando organizacional aqui, mas estou falando de saúde. Chegou um problema. O que que essa questão quer me dizer? Então, eu preciso assimilar esse mundo externo. E esse estado de deixar ser, de confiar e de se deixar ser afetado. Então, ele é um movimento que tende a ser para dentro. Enquanto no estado distorcido, é para dentro demais. Aí a gente encontra a estagnação. Então, né, assim, dentro do ambiente, então empresas que não crescem, projetos que não vão para frente. Na nossa vida, a gente vai pegar no nosso dia a dia, né? Onde está estagnado? Onde está parado? Aquela coisa que eu queria fazer muito. Meus exames de saúde estão em dia, então tem coisas que a gente pode olhar e falar assim, putz, o que que eu tô procrastinando? Que é uma área, então, onde o feminino tá demais, tá desequilibrado. Regressão, então eu vou para trás, dou um passo para frente, dois para trás, tende a virar depois um movimento mais egocentrismo, tudo a serviço do eu, a serviço, né? Tudo se refere a mim, tudo que todo mundo está falando tem a ver comigo, nem sempre. Resistência, então eu resisto ao que vai para frente, ao que quer crescer, ao que vai trazer novidade, mudança, frescor na nossa vida. Procrastinação, já falei um pouquinho, né? Onde a gente está procrastinando, tem aí feminino exacerbado. Distorcido. E segurar o progresso também, se impedir o ímpeto de ir para frente. Querem acrescentar? Laija? Eu quero saber como é que vocês estão com isso? De É, ver o que que é saudável de cada uma das forças. Faz sentido, não faz sentido? Alguma coisa pegou aí que não tá batendo muito? Tô querendo saber de vocês. já vai fazendo um raio-x da vida, porque na verdade as nossas áreas da nossa vida representam como estão essas forças internas dentro de nós. Então já vai olhando aquele lugar que tem muita correria, aquele lugar que não, que está harmonioso, que está gostoso, e aquele lugar que está, putz, ali precisaria de um movimento. Então a gente já pode, a partir do que a gente está conversando, fazendo esses dois caminhos, né? Com o que mexe dentro de mim. No trabalho, gente, é comum que a gente, por exemplo, num projeto que não está andando, em alguma coisa que a gente está querendo fazer acontecer, e aquilo não está se realizando, certamente tem desequilíbrio. Certamente tem desequilíbrio. Agora, o que você pode fazer também é lembrar de algum projeto, por exemplo, que funcionou, que deu certo, que foi super bem, que você falou, nossa, quase que foi sem muito esforço. Ali, muito provavelmente, essas energias estavam equilibradas, elas estavam alinhadas.
você deve ter feito um belo de um movimento de colocação e aguardar, buscar fulano para contratar e aguardar vir, pensar, refletir, aí a partir daí agir. Então, esse movimento ele estava mais fluido. Muito provavelmente foi isso que aconteceu nos projetos que foram implementados aqui, ó, com louvor, e que você fala, nossa, aquilo lá eu fiz com tanta facilidade. Esses princípios eles estavam em equilíbrio. E como eles permeiam tudo, é para além também do organizacional. Isso. Minha área de relacionamento, minha área de amizade, se eu quiser dar uma olhadinha assim na minha área financeira, tudo a gente pode olhar com esse prisma. Josi, Ops. Uhum. posso fazer uma pergunta? Eu não sei se faz sentido, mas assim, eu estava olhando aqui um pouco a coluna distorcida, e aí eu fiquei pensando que às vezes quando o ambiente, né, mais o profissional, mas eu acho que o pessoal também pede da gente, né, para suprimir o feminino, para a gente ter essa posição, né, mais masculina, eu fico pensando que vai para as características do distorcido, né? Então, assim, quando eu tenho que me impor e ser o homem, né, na reunião, não fica saudável, né? Se você já pode ir mais para agressividade, mais para hostilidade, quer dizer, para eu estar aqui, eu não sei se faz sentido, mas é que eu fico pensando, ou até assim, um comportamento que, sei lá, é saudável, né, para um homem, mas que para a mulher, de repente, né, você ter um pouco mais de um outro comportamento pode ser visto mais nessa coluna do distorcido, assim. Não sei se faz sentido, mas me veio um pouco essa. Faz, completamente. Porque se eu tô em um lugar distorcido, eu já ouvi, inclusive, não, o meu feminino é saudável, agora o meu masculino não existe. Porque como elas existem a interação, se eu estou numa área distorcida, é automaticamente a outra também tá. Então, se eu, em algum lugar, sou permissiva e não me coloco e abro mão do meu poder pessoal, eu vou na outra polaridade quando eu for. Tá, Então, ali perfeito. já mostra uma distorção. E tá tudo bem, o que é ótimo, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo. Então, se a gente só começar a olhar, nossa, fui agressiva, o que aconteceu? Aí a gente já vai para dentro, já vai identificando. E muitas vezes a gente não aprendeu mesmo a fazer isso. Então, a gente vai aprender a fazer. A Lavi falando isso, né, lá? Então, assim, esse movimento da mudança de comportamento, bem, eu nunca coloquei limite. Ele vai ser torto a primeira vez que eu vou colocar. Uhum. Porque ali está estagnado faz muito tempo. Então, a tendência é eu puxar uma corrente de força e com mais força do que o necessário. Porque a gente falou, né? Vai para uma reunião, aí vê que tem muita gente se impondo. Então, opa, como eu faço para ser mais? Mas se eu me Uhum. coloco desde o começo, isso está claro dentro de mim, o meu poder, não nem precisaria, né? Então, a gente vê, é muito comum ver isso, mas lá quer acrescentar? Então, Não, eu acho que é isso dos polos. Então, às vezes também eu vi um conceito bem interessante. Quando a gente está num feminino distorcido e a gente quer resgatar ir para um masculino saudável, a gente tem, né, a nossa intenção é ir para o saudável, mas a gente vai com tanta força que a gente cai no distorcido de novo. Então é como se tivesse uma flecha ali do feminino distorcido, a gente quer ir para o saudável, mas a gente migra, cai no distorcido de novo, porque é essa relação é, interligada das duas, né? Das duas isso. forças. E é bem comum no organizacional, gente, a gente ter, por exemplo, eu não sei se vocês têm vivência disso, né? De vocês verem que muitas mulheres, mesmo em cargos de liderança, mais masculinizadas, vamos dizer, para poderem assumir, e muitas vezes até na distorção, mas para poderem ocupar essas posições, porque o mundo organizacional, o mundo corporativo, ele foi feito por homens, né, lá na época da Revolução Industrial, para homens. Então, é um ambiente que acaba mais valorizando as características do princípio masculino.
Agora, o mundo mudou, a gente evoluiu, a gente está com uma crise aí de saúde mental não à toa, né? Por conta desse excesso, desses excessos, né? Da distorção no masculino, que é por conta da negação do feminino, né? Não tem, como a Josi já tinha falado aqui, não tem uma em desequilíbrio e a outra ok. Se você tem uma em desequilíbrio, o outro está em desequilíbrio também. Adriana, eu acho que é um jeito, estou pensando que é um jeito fácil de a gente, quando a gente estiver talvez em ação, que é onde a gente pode se observar, né? É 880, porque onde está distorcida é uma parte imatura do nosso ser que precisa ainda ganhar maturidade. Não tem problema nenhum, estamos todos caminhando nesse sentido. Se eu estou no 880, então, tô no 880 é um jeito da gente captar, opa, tô na minha parte matura, tô distorcida. Então, e não tem problema, não é que a gente não vai ter amanhã, tá todo mundo equilibrado. Ai, seria maravilhoso. Não, a gente vai continuar tendo uma parte distorcida por muito tempo e parte já harmoniosa, que cria coisas maravilhosas na nossa vida. Mas a gente usa a parte matura para crescer em autoconhecimento, essa é a ideia de autoconsciência. Então, como que eu vou. Oh, tô no 880. Tive que pôr muita força ali, onde eu tô estagnada. E é fatal, vai achar um lugar. Às vezes a gente põe muita força, né, para poder esconder uma estagnação que Ou está tô lá, muito bem parada numa escondidinha. área, pode olhar outra, e a gente, né, tem um efeito gangorra, pode olhar, tem algum lugar que tá com muita força. Então, esses 880 é um lugar, assim, pensei no jeito rápido da gente sacar, É, putz, muito tô no bom, muito 880. bom. E aí, se a gente fosse pensar em termos de energia mesmo, em termos de princípios de forças que atuam, quando elas estão saudáveis, acontece um fluxo, é fluido, é gostoso. E tem um monte de lugar que é assim, tem um monte de amizade que a gente cria assim, tem um monte de coisa no nosso trabalho que a gente cria, nossa, nem vi, criei, uau, foi assim. Nossa, conheci, fui no congresso, conheci o cliente, nossa, contratou, uau, já fiz. A gente brinca que parece que escorregou. Sabe quando o neném escorrega? Nasceu o neném no parto, escorregou. Tem um monte de coisa que a gente faz assim, só que a gente fica sem consciência. Mas nesse lugar tem uma relação boa, harmoniosa desses dois princípios. Então, existe essa interdependência e essa interdependência potencializa. Então, por exemplo, eu e meu marido criamos filhos. É a mistura dos dois completamente diferente. Se eu tivesse 20 filhos, seria totalmente diferente. Vamos juntar duas áreas, vamos criar um projeto. Vai ser legal demais, né? Quando isso está harmonioso. E sempre vai incluir o outro. Eu e o outro. É inclusive, e a gente junto criando coisas lindas e maravilhosas. E numa relação de ganha-ganha, sem perda energética. Então aqui não gera cansaço, aqui não tem esgotamento, aqui não tem desperdício, aqui não tem um monte de coisa. Do outro lado, onde a gente está distorcido, né? Aí eu tenho perda mesmo de energia. A gente pode chamar de energia, por exemplo, no nosso caso, saúde vital. Não tem coisa que a gente faz por, cara, parece que eu tô esgotada, que consumiu tudo que eu tinha. Às vezes a gente vai num evento assim, e fala, nossa, é over. Você volta assim, não tem mais nada, tem que tomar um banho para ter um frescor. Então ali já teve uma distorção, perdeu alguma energia, porque tá assim, desorganizado. Então as energias geralmente são conflitantes. Então, às vezes, muitas vezes, sei lá, eu quero descansar 5 minutos, tomar um cafezinho, andar e tomar um cafezinho, e ter aquele projeto, aí eu saio toda. Vai perder energia. Se fosse pro café, ia ter um insight maravilhoso, voltava, tinha feito em 1 minuto o que ficava, o que estava enroscado. Então, conflitante, essa semana teve esse aqui, Uepa, tem um lugar que eu falei, travei. Gente, fui fazer um negócio, voltei a Laís, falou, tive essa ideia. Eu falei, nossa, uau, que delícia. Lá, estamos super sintonizadas. Foi super legal. Então, assim, aconteceu essa semana, né? Bem didático, né, lá. Então, aqui, aí, quando isso não acontece, é conflitante, debilitante. Eu estou contra o outro. Pode estar oculto, pode estar inconsciente, pode estar disfarçadinho, mas o outro ali é o meu inimigo, é o meu concorrente, não é meu aliado. Eu ganho. Onde eu Gente, tô não é me ganhar vendo na dinheiro, é vítima, ganhar. né? É. Onde eu tô me vendo na Eu ganhar vítima com relação segurança, ao outro, tem distorção.
Aqui eu ganho admiração, ganho segurança, me sinto amado, seguro, visto, útil, N coisa. Não estamos falando só de dinheiro, dinheiro também. Sigo aqui? Então, bora. Voltamos para a prática. Essa é a ideia do EPA. Então, no seu trabalho, nos seus projetos, nas suas ações, então, independente. Ah, sou autônomo. É para você. Nossa, eu trabalho no multinacional. É para você. Tem um projeto. É para você. Tô sem trabalho. É para você. O que que você quer fazer na sua vida? Também é para você. Então, no seu trabalho, eu quero abrir quero empreender. Faz 5 anos, meu projeto não sai do papel. É para você. Tem energia estagnada. Então, no seu trabalho, com quais projetos e ações você está em paz e quais os que você não está em paz? Ou na minha relação profissional com fulano, eu não estou em paz. Eu também. Pode passar, Jean. Agora eu já vou fazer um Bom, convite gente, para vocês fazerem uma visualização. Vai lá, Jean. vamos fazer outra visualização. Então, vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui. Espera aí, gente, que eu perdi vocês. Ah, vocês estão aqui, tá bom. Vou pedir para vocês fecharem os olhos mais uma vez. De novo, levar a atenção para a respiração. Deixar essa sabedoria interior, esse seu inconsciente te revelar mais do que o mental deu conta até aqui. Então, vamos lá. O ambiente organizacional foi criado por homens, para homens. Via de regra, as características do masculino, como determinação, foco, racionalidade, lógica, iniciativa e firmeza, foram naturalizadas como sendo as mais relevantes e mais valorizadas. Mas nenhum projeto se concretiza, se realiza, sem que essas forças estejam em equilíbrio com as forças oriundas do princípio feminino, como criatividade, fluidez, espontaneidade, resiliência, capacidade de adaptação, entrega. Sabendo disso, traga agora a lembrança de algum projeto que, no seu julgamento, não foi bem sucedido. Deixa vir o que tiver de vir. Às vezes a mente traz uma coisa, mas
Tem uma outra aí que apareceu. Fica com a primeira que veio. E agora, pergunta para você em pensamento. Qual aspecto do feminino eu neguei neste projeto? Respira, deixa ver a informação. Pode ser que ela não venha em forma de uma qualidade, do princípio. Pode ser que venha alguma imagem. Não tem problema. Deixa vir o que estiver vindo, mesmo que você não entenda agora. Agora, faça-se a seguinte pergunta: qual aspecto do masculino eu supervalorizei neste mesmo projeto? Talvez não venha com o nome de uma qualidade do aspecto masculino, mas venha alguma imagem, venha alguma outra coisa no pensamento, um cheiro, pode vir de várias formas, um sentimento. Só perceba. Volta a atenção para a sua respiração e volta para cá e anota o que apareceu. Posso falar? Pode falar. Ainda bem que eu fiz uma
um screenshot aqui, porque tá difícil ficar memorizando todos o positivo e o negativo. Mas eu tenho uma colinha aqui que eu fiz uma fotinho e olha que legal. Eu tenho toda a parte saudável do homem e toda a parte distorcida da mulher. Tá tudo ao contrário. Só avisar que é partilha, que a gente tá gravando, tá, Lê? Depois, qualquer coisa que você não quiser, você me fala aí. Dá um exemplo, Alê, se você quiser. Não, não. É que assim, eu vejo muito mais sempre o masculino no meu profissional. Tanto que eu tenho eu vou pra cima, eu quero fazer acontecer. Nem sabe, nem fazer acontecer, tá escrito aqui. E, e é engraçado. E aí eu bato de frente com os homens, né? Principalmente quando eles usam as outras formas distorcidas deles. Que eu já não tenho essa forma distorcida, eu não tenho eu não sou agressiva, eu não sou impulsiva, eu não sou uma pessoa hostil. Mas os homens eu vejo que isso se repete direto. Os homens com quem eu trabalho, eu sempre vejo esse masculino distorcido deles. Agora, em compensação, o meu feminino, não posso dizer que eu sou prudente, eu não posso dizer que eu não tenho paciência, eu não deixa ser, eu não tenho. Mas em compensação, eu às vezes estagno, eu tenho muita resistência. Então, eu vejo que eu tô assim, o cross, né? Então, que nem você falou, numa reunião que seja com homens, né? O meu homem vai estar. Eu consigo. O que acontece sempre, eu sempre trago o lado distorcido do masculino. Eu não consigo trabalhar, de parceria. Onde tem desequilíbrio, Sim, nossa, exato. não tem só Sempre assim. feminino, né, desequilibrado e masculino equilibrado. Uhum, O desequilíbrio, ele automaticamente, é como se fosse uma gangorra mesmo. Ele vai se manifestar nos dois E a polos, de lei, alguma maneira. às vezes, a gente tem ideias sobre agressividade, mas muitas vezes, por exemplo, ser ríspido, o tom de voz, eu posso estar falando maravilhas, mas a minha postura, inclusive às vezes corporal, é agressiva. Então, a linguagem não verbal diz muito. E se eu estou indo com a minha força distorcida para o outro, qual que vai vir de encontro comigo? torcida. A distorcida dele. Distorção. Então, talvez aí o convite é de como, de que forma, talvez mais sutil, mais trabalhada, porque vai ficando mais difícil, gente. O Uhum. negócio é mais, cada vez vai aumentando aí. A Lê fez mentoria com a gente. A Lê É. vai tendo um upgrade aí no Vai ter rolê. esse exercício. Como a minha agressividade vai ficando mais velada? Como a minha Uhum. hostilidade vai ficando mais sofisticada? Então, tem uma professora nossa, ela falou uma vez que o marido dela brincou, falou assim: eu vou morrer de alfinetada. Alfinetada é uma agressividade. Quando eu silencio, então não respondo nada e deixo a pessoa no vácuo, é uma hostilidade. É que às vezes a gente acha que a agressividade é a pessoa não partir para mim, ser grosso, gritar, também. Mas tem outras formas não formais de agressividade muito agressivas. Muito. Ser Uhum. desconsiderado é uma super agressividade. Então vamos ver, aí tem que dar uma olhadinha como que é o seu colorido único nesse, mas se eu tô atraindo essa da outra pessoa, e às vezes não é com a mesma pessoa, mas com outra pode aparecer, entendeu? Ou em outra área, alguma coisa que aparece no campo. E, por exemplo, se eu tô sem poder pessoal no feminino, que ele não está poderoso, ele é poder real mesmo. Eu vou compensar com esse outro poder mais masculino, de se impor. Uhum. A Aí eu gente não estou conhece. poderoso, eu não sou Josi, poderoso. a gente, e a gente só está entre mulheres aqui agora, pode ser que tenham homens, a gente não está fazendo recorte de gênero. Mas a gente, como mulher, não entendeu, não entende, ninguém ensinou pra gente onde é que está o poder do feminino.
A gente ainda vai chegar nesse lugar, né? A gente vai estar. Falar sobre isso. Vamos falar mais sobre Olha, isso, mas assim, desculpa, dei spoiler. A gente não foi ensinadas a reconhecer este poder. Então a gente olha muito, principalmente por conta a gente olha para figuras de autoridade, homens, e acredita que poder é aquilo que a gente viu nos homens conquistando. E assim, o poder feminino é outra coisa. Mas não vou dar spoiler, a gente vai chegando lá. Acabei dando aqui. Desculpa, Josi. imagina, a ideia é essa, esse colaborativo também. E ah, essa força de ser poderoso, ser poderosa, é uma força do ser, é feminina. Os homens também têm. Então, quando a gente vai pro eu estou poderoso, eu vou me impor sobre o outro para ter poder, por exemplo, é, é uma distorção do masculino, entendeu? Bem-vinda, Thaís e a Milena, que estão chegando aí com as telinhas fechadas, mas sejam bem-vindos, quero incluí-las aqui no campo da nossa conversa. E a ideia é a gente construir juntas. Gente, quem quiser, porque agora era partilha mesmo, vocês já anteciparam. A Alessandra de casa já vai, já faz, adoro, Ale, bem-vinda. Falo, vem pro Cafofo da Casa. A ideia é a gente poder conversar um pouquinho mesmo. O que que vocês descobriram sobre vocês? Quem quiser falar, quiser, a gente para de gravar aqui um pouquinho. Voltei a gravação. Pronto, já demos, já recebemos, já costuramos uma coxa de retalhos aqui, podemos seguir. Aqui a gente falou bastante de organizações, mas aqui é sistêmico mesmo, olhando mais macro. Então, como a gente vê hoje, e é um recorte, porque se a gente for olhar o mundo, ele está assim, mais com um princípio masculino mais distorcido, isso vai aparecer em várias áreas. As organizações, a Janaína trouxe no centramento inicial, são o maior aglomerado humano. Então, a Catris acredita que a gente tá atuando nesse aglomerado, a gente tem um impacto grande, por isso que a gente está trazendo cada vez mais recortes nas organizações. Mas, gente, aqui está, permeia todos nós, em tudo que nós fazemos. Vou passar a vassoura na casa. Posso estudar aqui como eu posso fazer de uma maneira bélica, por exemplo, ou de outra forma. Então, nas organizações, pegando esse recorte, o masculino distorcido, a gente não imagina isso como um movimento, mas imagina como força mesmo, né? Eu empurro, tem uma força. Então, vou pegar uma onda, aqui tá passando onda de internet, onda de rádio, de TV, só não seja, mas isso tem uma atuação como força. Como força, ele é um movimento para fora desordenado. Eu vou para fora de mim mesmo. Então, o que que a gente encontra nas organizações? Gestões bélicas, que eu vou para fora, para domínio, a gente vai chamar de mercado. Acabei de ler e me apaixonei pelo o livro, indico, tá no final também indicando Empresas que Curam. E ele diz o seguinte, que as empresas, o autor, elas começaram na Revolução Industrial a usar, olha lá, a Jana tem ele aí, a gestão de uma guerra, como eu faço esse gerenciamento para as empresas. Então, a gente vai para o combate. Isso é muito claro na área de vendas. Essa eu posso falar 100%, mas assim, geralmente a gente tem a questão bélica. Se não é bélica com o mercado, é bélica com a outra área, o outro é meu inimigo, alguma coisa é contra aquele cliente. Nós temos essas gestões mais bélicas. Gente, isso é todo lugar? Não, graças a Deus, né? Mas é uma boa parte, infelizmente. E aí a gente tem, como eu falei, se tá perdendo energia, eu tenho crise de saúde mental, porque eu não tenho saúde, sou levada ao esgotamento, é debilitante. Quem consegue, se a gente pegar um atleta de alta performance, vamos pegar um jogador de futebol, chega a 40 anos, ele já rendeu aquilo que ele tinha que fazer, ele muda de profissão, vai virar um repórter, vai trabalhar em alguma coisa. Mas o quê? Ele foi em alta performance até os 40. Tá, mas quem consegue até os 60, até os 80 em alta performance? Como é exigido? Não tem condições sem a gente se esgotar. E hoje é mais ou menos o que a gente exige. Inclusive, até de mulheres, a gente tem toda uma questão de ciclicidade que nem é respeitada. É para funcionar que nem uma máquina, e um homem. Então, não tem gente que aguente, nem os homens.
nem A os homens. Adriana Então a gente tem crise de trabalha com saúde essa mental. parte de educação. A Adriana Legal, trabalha, que é boa. Reciclos, a empresa dela. Aê, que bom. Então não tem isso, né? A gente não respeita nossos ciclos naturais. Então, não tem como a exigência de alta performance hoje é uma doença mesmo e faz parte, né, da criação de saúde mental. As metas são opressoras, questões de assédios, moral, sexual, que podem incluir aqui, tá? Todo mundo pode colaborar com essa listinha. Um consumo irresponsável, porque, na verdade, eu tô para domínio, eu não vou fazer um bom gerenciamento de resíduo, eu quero como eu vou para o domínio, é uma coisa que eu vou exaurir os recursos. E aí a gente tem crise climática. A gente pode colocá-la, inclusive, como um efeito dessa nossa questão interna, de como isso está distorcido em nós e se manifesta no sistêmico dessa forma. Visão de curto prazo, então resultado rápido agora, ganhar market share, aquele prêmio, aquele projeto, aquela meta, crescimento desenfreado e sustentável. Quer incluir mais algo? Vocês percebem? Você falou da crise climática, eu vou trazer um conceito mais místico, vamos dizer assim, que eu ouvi uma vez, porque o quanto, né, o masculino está atrelado ao sol, o feminino à lua, e o quanto o mundo inteiro está vivendo uma energia mais masculina, que essa energia mais masculina aquece, né, energeticamente aquece, e isso gera mais O globo terrestre. o aquecimento global por conta disso. Então, o resgate da nossa energia feminina e trazer isso é uma forma de resfriar energeticamente o planeta. Exatamente, né? Essa vida é simbólica, eu posso olhar esses símbolos que estão fora e o que eles estão nos dizendo também. E aí a gente vê por aí o que está acontecendo. Não trouxe nada da crise, não trouxemos, né, como Cátia, nada da crise climática, mas aqui daria já mais um monte de reportagem. E achei interessante que a Europa começa agora, ela vai exigir das empresas de moda e de comida, elas vão pagar pelo descarte, porque hoje não tem nenhum gerenciamento de descarte. A gente está vendo no Atacama, o que tem de roupa, um monte de lugares, assim, não tem mais para onde pôr, um desperdício, um descarte completamente irresponsável. Então a gente sofre. O que a gente quis trazer aqui é que a gente sofre os impactos. Eu posso não ver no meu dia a dia como eu contribuo para isso, mas eu contribuo. E sistemicamente, uma corporação contribui para o planeta todo. É muito. Gente, Esse é o dano. a proposta aqui é reconheça, sempre o convite da Catris é esse. Reconheça, em primeiro lugar, como você contribui para isso. Como você contribui negando o seu feminino. Que características do feminino você nega no nível pessoal? Porque se você faz esse trabalho de olhar de que forma você impede o feminino de atuar para colocar essas forças em equilíbrio, para resolver os problemas que estão hoje na sua vida, a gente não resolve com o outro, na organização, no mundo. Sem isentar as empresas, os órgãos das suas responsabilidades de trazer um mínimo de saúde e de gerenciamento mínimo mais harmonioso para as suas vidas. E, inclusive as questões legais, está entrando, né, NR1 agora. Então, a gente faz esse convite, porque esse trabalho da Catris é para autoconsciência, mas a gente não quer tirar as empresas e os órgãos legais governamentais de suas próprias responsabilidades. E aí, no feminino distorcido, eu faço um movimento de contenção. Então, é como se eu tivesse, trago tudo para o meu centro e eu me contenho. A gente falou hoje de suprimir as potencialidades, não reconhecer no outro que ele também tem essas potencialidades do feminino. A gente tá, a Thaís trouxe a minha visão de baixa autoestima. Tudo isso tem a ver com o feminino mesmo, distorcido. Então, eu vou represando, contendo o meu próprio ser, essa força que existe em mim, e também existe no homem. E aí, se a gente for olhar para uma organização, a gente fosse fazer um diagnóstico, né? Quais são os sintomas onde a gente vê isso acontecendo? Gestões sem resultados consistentes. Então, eu também não vou para frente, eu também não cresço.
consequentemente, entra numa zona de estagnação. Crise de saúde mental e sobrecarga, ela faz parte dos dois princípios, porque tem a omissão. Lá, você quer falar um pouquinho? Acho que aqui você tem para contribuir, não? Então tá bom. Então a gente não pode falar que a Eu crise quero mental é diferente. só. Tá bom, tá bom. A gente pode falar que a crise mental é só esse masculino que vai, me entrega a minha meta, nanana. E todo o poder feminino que ficou omisso, que viu isso acontecer e não fez nada. A inércia, onde eu sou testemunha do dano e não faço nada. Eu contribuo para o dano. Muitas vezes, muito mais do que quem está lá ativamente fazendo dano, porque é silencioso, porque é como se eu fosse inocente, como se eu não colaborasse com isso. Eu vejo um assédio da minha colega do lado. Não é comigo, é um feminino distorcido. Pode ser um homem, vai estar no feminino distorcido. Metas que não desafiam, então também não impulsiona para frente, né? Que é para esse masculino pegar e fazer. Falta de clareza, visão de longuíssimo prazo, então, uma despreocupação e um crescimento tímido ou estagnação. Eu deixo de ser, eu deixo de acontecer. E a gente vê isso bastante, gente, nas mulheres. Resistência à mudança, então também tudo que vem de proposta de mudança é não, e a permissividade. Então, todo esse lugar, a Laís trouxe uma provocação maravilhosa, onde eu sou menos do que eu poderia, tem a ver com essa força, com a negação dessa força. E aí, quero trazer um convite para vocês, que é para a gente criar uma visão. A visão ela vem desse lugar do para fora, do masculino. E quando a gente cria para dentro, a gente vai unindo essas duas forças. Vou fazer um convite, é o nosso, acho que último mergulho para dentro, é, Jana, agora. É o último. É, o último até vocês forem dormir, é outro mergulho para dentro de recolhimento para poder dormir com aquela pergunta lá. Então, por enquanto é o último. E a gente vai criar uma visão juntas, todas nós. Vamos lá, gente. É o último mergulho para dentro. Depois de tudo que vocês receberam aí de informação, das trocas, das partilhas, do material que era conceitual. Vamos respirar, abrir esse espaço interno para deixar decantar tudo que foi trazido de informação, tudo que está borbulhante aí de novidades sobre você, sobre as energias do masculino e do feminino. Deixa isso se assentar em você. E agora, construa a sua visão do que é trabalhar num dia. Construa a visão de um dia dentro, no seu trabalho, onde as energias do masculino e do feminino estão em equilíbrio. Como é esse dia? A que horas você acorda? Como você vai para o seu trabalho? O que acontece quando você chega? Como você se sente ao longo desse dia? Que coisas você faz nesse dia em que essas energias estão equilibradas? Em você e fora de você. Que coisas você não faz mais, deixa de fazer nesse dia de trabalho em que essas energias estão equilibradas. Checa como você está se sentindo nesse dia de trabalho. Quais são as pessoas que se aproximam de você?
como você se relaciona com essas pessoas. E vá sentindo que esse ambiente traz para você, como ele te afeta. Quais necessidades suas vão sendo atendidas, enquanto você está nesse dia de trabalho em que essas energias estão equilibradas. Só vá percebendo, passando por esse dia. A que horas você vai embora? Vai com alguém? Vai sozinha? Como você vai embora desse dia? Como você sai desse dia? Quais são as sensações de ter vivido esse dia de trabalho? Vai imaginando, pois só a partir da imaginação a gente pode criar. Vai voltando a sua atenção para a respiração. Já Oi, posso seguir um pouquinho? Continua com o olhinho fechado um pouquinho. Vem uma inspiração aqui. Pra gente, cada um com o seu dia, com essa energia que né, que a Jana conduziu, para a gente chegar nesse dia mais harmonioso, que a gente possa se imaginar numa roda e dando as mãos, onde a nossa energia interage. E aí pode imaginar como se fosse um fluxo energético mesmo, a gente se unindo, unindo no centro da roda esse fluxo energético harmonioso, que ele possa ser distribuído para todos os outros seres humanos. Uma gotinha da possibilidade de a gente criar ambientes mais saudáveis, mais harmoniosos, dentro e fora de nós. Voltando para si e pode retornar para cá assim que possível. Já me perdoa, mas quis, tive inspiração, falei, vai, quero fazer. Foi bora. ótimo. Vocês linkaram uma na outra, tá ótimo. É. Falei, não, tive inspiração da gente estar conectado. Desculpa, não quis invadir seu espaço, Não, foi invasão ótimo. masculina. Mas tive a inspiração, quis respeitar a inspiração. Bora, gente. Milena A está no gente tem que carro. unir nossas forças aí, né? E aí, gente, Hum. contem-nos. Ah lá, Milena. Gostei de ver você, Milena. Tá sem Aí som? você tá sem som, você tá Ela tá mutada. dirigindo, ela tá no, Ela tá ela tá Então tá bom. dirigindo. dirigindo, é. O vídeo não. Ah, mesmo que tá dirigindo, contribui aí com a imaginação. Dá pra gente voar. Acho que tem, dá para seguir, tem partilha agora, Jô. Eu acho que dá para Agora seguir. é a partilha, mas se não tem ninguém querendo compartilhar alguma coisa, não tem problema, a gente fala. A gente pode seguir e abrir no final, né? O que que Sim, cada uma tá Às vezes sim, levando. também. bora. Vamos lá, calma. Calma,
tá de mal comigo. Peraí. E aí, como que a gente imagina, né? Essa visualização faz parte desse trabalho. Como a gente imagina esses lugares onde a gente possa trabalhar, seja no nosso projeto, seja a gente pequenininho, seja a gente numa grande empresa, independente disso, a gente imagina que as organizações serão direcionadas cada vez mais para a missão e visão, que na nossa visão da Catrice são mais masculinas, porque é para fora, com sentido profundo, né? Eu tenho um porquê de existir. A missão faz um pouquinho disso, mas é esse sentido de um outro lugar. E senso de propósito. Como a gente vai unir cada vez mais as organizações, isso tem que ser feito dentro de nós. A minha missão, a gente vive falando, né? O que que eu vim fazer nessa vida? É, a visão geralmente está relacionada com um tempo. Nossa, eu quero, né? A gente brinca quando. Ai, o que que você imagina daqui 5 anos você está fazendo? Isso é uma visão, é uma forma de fazer visão. Mas como isso ser preenchido com o feminino, trazer junto sentido, propósito, preenchimento, que é o que vai saciar a nossa alma. Então, a gente imagina que sejam organizações com interesse, relevantes, conscientes, perenes, colaborativas, mais do que competitivas, felizes. A gente está precisando de empresas felizes. Firme e também flexível. Então, firme em algumas regras, algumas normas, em algumas condutas, flexível no momento certo, em outras condutas, inovadoras. Tudo cria a partir, tudo que é inovação cria a partir dessas duas forças. Em evolução, então está em movimento, evolução harmoniosa, sem forçar, saudáveis, engajadas, com pessoas engajadas e que tenham resultados sustentáveis. Porque a gente imagina, né? Assim, a nossa visão aqui é que resultado é masculino, precisa ter resultado, não existe nenhuma empresa que vai viver sem ter resultado, mas que isso seja sustentável e que seja sempre uma relação de ganha-ganha. Então, eu ganho, meus colaboradores ganham, meus clientes ganham, todos os stakeholders ganham, o planeta ganha. Essa é a ideia, que a gente construa E esses lugares. sustentável como o feminino, né? Resultado masculino, Sus- sustentável feminino. Sustentável feminino, exatamente. Lá, fala aí um pouquinho, você falou bem pouquinho hoje, vai. Não, eu te trouxe essa frase para complementar o imaginar é criar. Imaginar o futuro pode ser mais importante do que analisar o passado. Atrevo-me a dizer que as empresas de hoje não dependem de recursos, mas sim da imaginação. Aí, como que a E gente foi um pode pouquinho do que a incluir gente fez. mais Foi o que a gente acabou de imaginação para fazer. poder criar um universo organizacional mais Desculpa. feminino e na nossa vida que começa a partir do indivíduo, né? No fim. Tô brigando com o Canva aqui, tá, gente? Isso é normal, deixa eu avisar. Isso é uma tradição, É uma Catra de tradição. ser. Vai, Jean, fala esse aí. Quando nos conscientizamos da forma como desequilibramos o feminino e o masculino em nós, já estamos voltando a equilibrá-las e assim encontrando melhores meios para se autoliderar, liderando melhor o time e a organização. Tudo começa comigo. E aí, gente, ó, aqui indicações de livros Eu que quero de só alguma forma fala. falar dos dois do masculino, que são os dois documentários, o The Mask e o Living e o Silêncio dos Homens. Não sei se alguém aqui já viu um desses. Eu já Por... vi. Boa. Porque não foi um pouco a pauta de hoje, mas assim, o quanto o feminino negado, esse princípio do feminino negado, afeta muito os homens. E aí relembrar, né, que a gente sempre, desde criança, os meninos e as meninas aprenderam a ver tudo do aspecto feminino como fraqueza, né? Mas os homem não chora, não pode mostrar emoção, você tem que dar conta, tem que ser forte. E o quanto as meninas ouviram tudo isso também, né?
Então, a gente sempre associou todas essas características femininas mais relacionadas à sensibilidade, a pedir ajuda, ao cuidado, como fraqueza. Então, até naquele exercício inicial, o que que vem na cabeça quando vocês pensam no princípio feminino? Dificilmente alguém pensou em força como uma característica do feminino. E a força, ela está tanto no masculino quanto no feminino, mas a gente não atrela. Tem uma imagem de massa que a gente tem de que as características do feminino são fraqueza. Então, só queria complementar que essa parte trata disso do masculino. E há até, né, porque é o mês de março, a gente trazendo um EPA falando do feminino e coisas de homens, mas é isso. Está todo mundo sofrendo. Os homens sofrem, as mulheres sofrem, o planeta está sofrendo. Então, também, quem não assistiu, assista a Conspiração Consumista, que aí vai falar do planeta e de como as organizações com esse masculino muito ativo, exacerbado, estão prejudicando fortemente a existência humana. Eu acho, eu acho importante a gente colocar uma coisa. Nós, como as mulheres, numa sociedade onde os homens têm já a posição deles, o quanto é importante a gente se unir. Eu lembro que foi a Priscila, não, a Thaís falou, quando ela repreendeu, ela teve que pedir desculpa, mas se a gente se unir, porque a gente, na verdade, a gente acaba sendo a minoridade, não a minoridade, mas no sentido de quanto a gente afeta o overall, entendeu? Então é muito Maiorias minorizadas. exatamente. E a gente acaba, a gente é as piores, né? Porque a gente é tão dura com a gente, que a gente é dura com a outra mulher que tá com a gente também, entendeu? Então, acho que foi muito legal vocês trazerem esse tema, muito legal vocês trazerem esse tema da mulher, porque a mulher, ela joga tantos papéis lá dentro, que não é só o papel dela, mas é o papel dela, da equipe e de tudo. E vocês conseguiram trazer essa ideia, foi muito legal, foi muito legal. O recorte que a gente mais se preocupou em fazer foi mesmo de trazer as características, porque assim, é uma pena que não tenhamos tido homens aqui nesse encontro de hoje. Porque assim, a gente sabe que a crise de saúde mental tá aí. Eu vi números recentes que eu não vou lembrar de cor, tá, gente? Eu tô na menopausa, eu não lembro o número de cor. A gente sabe que o número de afastamentos, eles são maiores, nas mulheres, né? Por conta de doenças mentais e tal. Mas o número de suicídios é maior entre os homens. Então, a gente precisa olhar que não é uma questão de gênero, mas precisamos entender, começar a entender, e principalmente acho que nós como mulheres, o que desse feminino, desse poder feminino a gente está negando. Para parar de distorcer as qualidades do masculino e poder trazer mais igualdade mesmo, mais equidade, mais igualdade de direitos, equidade, porque nós somos diferentes, fato é isso, entre homens e mulheres, mas ambos precisam de energia masculina e feminina para realizar-se, para se autorrealizar como ser humano na vida, para realizar projetos, para liderar times, para liderar empresas. Agora chegou um Pareço normal, momento mas eu não mágico. sou. Gente, que a força esteja com vocês. Homem, Ela até tá mulher, com bastão aí, né? tudo, trans, não é gênero, aqui a gente tá falando, né? Que for, que a força esteja com você. A força harmoniosa que gera mais harmonia aonde quer que ela vá. É uma brincadeira só. É que a criança da Josi, ela quer vir pro Puepa, então a gente Adorei, deixa. adorei. Gente, temos um próximo encontro no dia 24 de abril. A gente tem a comunidade do EPA no WhatsApp. Se você não entrou, entre, participe, para poder, inclusive, sugerir aí o próximo tema do mês que vem. Como é que você pode contribuir, né, com a gente? A gente faz esses encontros, eles são
gratuitos, a gente se doa aqui para vocês poderem acessar todo esse conteúdo rico. Mas como que vocês podem, de alguma maneira, retribuir com a gente? Sugerindo o tema para o próximo encontro, compartilhando a Catris Consultoria nas redes sociais. Se vocês quiserem tirar foto do evento aqui, vocês tirem, compartilhem, marque a gente. Indicando esse encontro, né, o EPA, para os amigos, ou para quem mais você acha que vai se beneficiar desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui. Escrevendo ou gravando um depoimento para a gente, isso ajuda muito a gente a se vender, inclusive, que a gente está melhorando nisso, mas a gente ainda tem muito que evoluir. E indicando a Catris para sua empresa, porque a gente faz uns trabalhos bem bonitos lá, viu? Uhum. Bom, gente, essas são as soluções que a Catris tem, né, de um modo geral, aqui para vocês verem serviços, temas. A gente fala de muita coisa, mas é sempre partindo da transformação do humano, né? A gente usa muito, a gente bate muito na tecla da autoliderança através do desenvolvimento da inteligência espiritual, que no final das contas é autoconhecimento, que no final das contas é espiritualidade, porque a gente diz que autoconhecimento é espiritualidade, espiritualidade é autoconhecimento, isso contribui com a sua vida para a resolução dos seus problemas e com o mundo. E é a partir daí que a gente leva mais engajamento, mais saúde mental para o organizacional, dentre outras coisas. Bom, só para vocês saberem que a gente tem algumas coisas que são para você e algumas para a empresa, né? A gente tem a mentoria de inteligência espiritual na prática, que a gente só não lançou esse semestre, vamos ver se vamos lançar no próximo. A princípio não, mas a gente não sabe. Temos os grupos de patchwork, né? Que são essa metodologia na qual a gente se baseia, né? Para fazer todo o trabalho que a Catris faz. Eu sou coach de carreira, trabalho com isso há 10 anos também. A Lá toca à frente de mentoria de comunicação não violenta e também de mediação de conflitos. Eu e Josi temos grupos de patchwork. A Laís não tem ainda, mas ela também é facilitadora da metodologia. Lá a gente destrincha autoconhecimento de uma maneira mais profunda ainda. E aí, gente, siga-nos nas redes sociais, nem acredito. Ainda bem que a gente começou a fazer de 2 horas, porque aí dá conta de dar tempo. É Certinho, melhor, já, maravilhoso. melhor, é Aí melhor, não é não fica melhor. corrida esse final. Uhum. Então, eu vou agradecer quem esteve online, porque eu vou parar a gravação, e aí a gente pode Obrigada. partilhar com vocês um pouquinho, para cada um falar um minutinho, assim, o que está levando desse encontro hoje. Tá bom? Mas obrigada quem esteve online.